Bem, irmãos guinenses, está na tela o democrata em ação, revolucionário de sombra. Está ali mais uma vez. Um grande abraço fraternal e votos extensivo para Cabo Verde, para Eduardo Justo Nadu, e vai para irmão Garandi na Ilhas, lá na praia. E para outro lado, ainda vai para primo Bote, e ainda vai também para o fundador da Organização Cívica de Democracia. Irmãos, está ali bimpa que boss ao redor de alguns minutos relativamente sobre aquilo que passa na República de Guiné-Bissau, de que as redes sociais estão inundado de um mandato de captura internacional contra a pessoa de engenheiro Domingos Simões Pereira. Pronto, soma que sempre acha como aí de conhecimento público de como a nós e aquele cidadão que está motivando a opinião pública emergente guinense para a emancipação de capacidade de nós irmãos patriotas, no sentido de ajudar a capacitação e inteligência, assim por estar disposto para enfrentar desafios contemporâneos. Baseado nisso, por isso que a Organização Cívica Democracia sempre apela e está a falar naquilo que tem a ver com questões de leis, normas, justiça, conceito de conduta básico de um povo que está funcionando com base na justiça, ordem e disciplina. Baseado nisso, durante todo esse tempo, nós bem liderar a opinião pública para nós exercitando a capacidade cognitiva, intelectual e moral, ético ao mesmo tempo, num dos mais variados campos complexos de conhecimento, economia de conhecimento científico, a nossa vanguarda. Baseado nesse facto, a Osmbili para poder bem reafirmar a posição mais uma vez e para falar boas desde logo de como não está perante o mega ação enganador profissional. Bem para bem reagir justamente amando de Organização Cívica de Democracia, logo para começar a falar voz de como esse de aqueles casos históricos, não é? Que e dificilmente compreende, para compreendê-lo tem que começar de trás para diante. Dias atrás, a Organização Cívica de Democracia vem reivindicando com toda a maturidade e conhecimento no campo científico em função de como não tem um estelionato de cargo no Ministério Público que chama Fernando Gomes. Comprova categoricamente de como a minha oposição feroz à PAIGC. Mas minha briga ideológica contra a PAIGC e com briga contra a integridade de uma pessoa. Nunca tem inimigo na PAIGC, tampouco tem inimigo na MADEM G15, ou seja, PRS, qualquer que seja um outro partido. Mas sim, minha preocupação máxima e desenvolvimento da República de Guiné-Bissau para viver numa sociedade pluralista, justo, de que justiça é julgado para a cara de todos os filhos. Por isso que a Organização Cívica e Democracia desde logo afirma de como a instrução e chave de liberdade. Na começar para falar, acha que o Ministério Público da República de Guiné-Bissau, mais uma vez, precisa de aulas, precisa de um exercício, e precisa de entrar um seminário, assim, para procuradores, assistente, promotor, etc., por aí fora que está lá, para poder aprender cada letra de direito, inclusive, não receber um documento, um despacho que facido como que captura internacional de Domingos Simões Pereira. Deixa eu ver. E para falar para a Caribiai como aquele documento, isso mesmo, e zero, nada castela, é um documento branco, que aí para Beabá, para alunos de escola de banco. Mas te fala como se a Caribiai te receber, ante aquele dinheiro que te receber, também é vão, porque a Caribiai que perceber
absolutamente nada de direito. Se alguém percebe que é direito, e não percebe próprio como a nação está perante uma vergonha monumental. Simples enquanto isso. Agora, repara, o Ministério Público da República de Guiné-Bissau, na papia para promotores que estão lá, para agentes de lei, etc., por aí fora. Não acusa logo naquele que fala a regra, antes de não chegar na questão de domingo, se não espera. Primeiro, e tem prisões que está efetuado, não é? Desde logo, e como se prisão que observar, não é? Restrições mandado para a Constituição da República. Ora, que acontece? Que tipos de prisão? Que Estado está chamado Estado de Exceção de Direito. Para ver que é, para bem reafirma tudo isso. E tem coisas que, se as não cala, não deixa estar na acontecer, e hora que eu gosta de uma pessoa, vou deixar uma coisa na acontecer que ela, amanhã que coisa está bem riba de boa. E está chamado de demagogia ideológica. Então, esse conjunto e princípios legais, legítimos, que a nós, como cidadão de Estado de bem-estar social, proclamado, para conjuntos vinculativos, com um enorme potencial, não é? Grande prazer e satisfação, e celebrado um estado de bem-estar social. Um território marado para seu ordenamento jurídico, regramento fundamental de embargo de ordem judicial, e chama princípio de separações de poderes, e chama autonomia de independência, e visa submissão à Constituição da República. E fala poderes para trabalhar harmonicamente para poder garantir normal funcionamento de instituições. Baseado nisso, esses conjuntos de princípios legais que tudo a nós não tem que defender para ver ali que nasce liberdade. E esse que faz o concurso, está ligado, se não vem um papel que bosta, um cabão, fica em PC, em computador, em telefone, vai em cama, dita. Partindo logo do princípio constitucional que garante liberdade de todos nós, e fala como todo cidadão da República de Guiné-Bissau, a nós tudo e inocente, até provas categóricas encontrado no último terminal, isto é, princípio contraditório. E garantir liberdade de todo filho da República de Guiné-Bissau, baseado naquele ordenamento jurídico, naquele regramento fundamental de embargo de ordem judicial. Por isso que bastonários de ordens de advogado da República de Guiné-Bissau têm por direito de interpretar a lei a bem-estar coletivo. Para ver que é? Para ver como a lei, crença de lei, próprio legislador originário constituinte, ora que não faz lei e está pensando no bem social, coletivo de todos nós. Por isso que, quando um cidadão apontado, por exemplo, bom para ser muito claro, a mim e de cidadão que se vê como Domingos Simões Pereira e que é inocente, Aristides Gomes e que é inocente, Geraldo Martins e que é inocente, João Bernardo e que é inocente, tudo e caravanas de ladrões, bandidos, e não só, soma também que está dentro de Madem G15, dentro de PRS e todos os partidos políticos da República de Guiné-Bissau. Mas assim se cedo, hora que nós está perante um grupo de ladrões, como é que a nós não está judicializando, não está criminalizando aquelas pessoas, se não fala de estado de bem-estar social? Por isso que está exigido ômica, meritocracia, que está papia na base de empiricidade e cientificidade, na referir bases empíricos e científicos. Por isso que precisa ter homens na cada lugar certo para homem vai defender conhecimento científico que buscar academicamente para poder pôr a anticompreensão generalizada de um povo e se naqueles que se visuma que segundo Amílcar Lopes Cabral fala, os que sabem devem ensinar os que não sabem. Se assim é cedo,
qualquer cidadão que pontado de como e ladrão, e furtar, e roubar, e faz aquele outro direito, fala como é aquele cidadão que não tem devida injeção de distanciamento das partes. Que cidadão está convocado para o Estado, para a autoridade, para ir comparecer na qualquer delegacia, tal hora, tal dia, na tal lugar. Se aquele alguém que comparecer, a partir daquele momento, o Estado tem por direito de usar medida coercitiva legal. E aquela medida coercitiva legal, a autoridade também passar com mandato de busca para buscar, para ver chamado e que comparecer. Daí, não vai para fazer que não vai para obter depoimento, se álibis, que aqui não testemunha, para ver o procurador precisa dele, para não saber se não é levado como acusado, como testemunho, como arguido, etc. por aí fora. É tudo enorme, mas com o processo tem que seguir para não levar uma pessoa perante instância judicial. Se assim, e cedo, então, o Procurador-Geral da República, hora que precisa de ouvir qualquer cidadão e tem que seguir trâmites legais. Soma como fala, levar como declarante, etc, por aí fora, construir arguido de acusação, etc, por aí fora. Daí que o povo estava à pera? O povo estava à pera para ver o procurador que estava diretamente para acusar o pecador. O procurador estava para buscar verdade material. Verdade que está a buscar. E na busca de verdade, está acusa ao mesmo tempo e defender. Para ver, nunca é capaz de discutir com uma verdadeira jurisprudência e aquele que discute com uma verdade e ele que justiça. Segundo, Dr. Mário, fundador da Organização Cívica Democracia. Agora, nota de ouvir o seguinte: se tribunal próprio na batua com base na jurisprudência, lei, regras democráticas que está desenhado. Por isso que qualquer tipo de manobra de procurador, tanto de polícia judiciária, mera conservadores do Ministério Público, comissão de inquérito destinada à coleta de provas, etc., procurador detentor de ação penal, está fazendo questões e leva diretamente para a instância judicial. Tudo está fiscalizado para conhecedores de lei. Conhecedores da lei, está sentado ao lado, era de tramitações legais, legítimas, como aqui na anda para levado. Então, baseado nisso, meus irmãos, bota compreender como nada que poderia acontecer no Estado de Direito se que observado se tramitações legais. Ora, que assim cedo, na caso de concreto, não vai para questão de Domingos, por exemplo, Simões Pereira ou qualquer outro cidadão que seja, não é? E para falar como quem que está determinar um cidadão dentro de cadeia e ordem de Estado e a Constituição. E que políticos, e que se inimigo, e que se adversário. Quem que está determinar a entrada de um cidadão na cadeia e ordem de Estado e a Constituição. Quem que está determinar essa na democracia, no Estado de Direito e Judiciário e a Constituição da República. E por isso que o Judiciário é constituído não hierarquia justamente para poder eliminar culpa de correção de A ou B. Dito isto, é claro que se tem qualquer prisão, alguém ingressado na prisão, vai carcerado, sim, e que a mando de Constituição e próprio judiciário, ou seja, se seguir as tramitações legais que nós não está pedindo, estudiosos de direito, e está falado, exótica prisão, antes de ter uma culpa formal, antes de se recursos exauram, mediante aqueles embargos, conforme a hierarquia judicial aponta. Mas, não repara, o mais caricato, contundente e transcendental é que, e falar de como, sentença de qualquer cidadão, ou presença, aliás, uma como fala de qualquer cidadão na cadeia, e ordem de Estado e a Constituição. E que se é adversário político, uma como fala,
e nem é inimigo. E quem que não fala Bossel é um grande estudioso de direito. Esse que não invoca ali e de um princípio vinculativo de todos os estados democráticos social do mundo. Carta aberta a São Francisco e claro que e de transparência cristalina, clara, que permite nem dubiedade. Retrospectivamente, protocolarmente, está vinculativo na todos os países que fazem parte, que seta Carta de Nações Unidas como signatários. Países civilizados. Ainda bem que a Declaração Universal de Direitos Humanos, próprio na subscrição do artigo número 10, que alega justiça justa. E adotado por países signatários, no qual Guiné-Bissau faz parte de pleno direito. Se assim é cedo, isso significa de como a OS, na maioria das partes, não só na Guiné-Bissau, notou como palavras, minha líder fala palavras ocos, sem conteúdos práticos. Mas é claro que, de como se Estado que não vai mostrar provas e ono de culpa assegurado por lado ampla defesa judiciário sendo fundamentalmente imparcial, no último terminal que prova categórica encontrado acima de qualquer dúvida razoável. E assim, que qualquer cidadão está levado dentro de cadeia. Mas, próprio, no princípio, perante a justiça, tem trânsito no julgado, tem sentença penal condenatória diante, tem ato de presunção de inocência. Por exemplo, presunção de inocência e visa que Estados Unidos de América, França e berços de ato de presunção de inocência. Quer dizer, na França ou Estados Unidos de América, prisão está opera, às vezes, antes de julgamento. Prisão antes de julgamento. Mas isto é como? Eles estão fazendo isto para ver. Lá nos Estados Unidos da América, a gente está pagando indemnização. Caso, busca seguir aquilo que regra fala. Regra fala de prova categórica encontrada acima de qualquer dúvida razoável, na plena luz. Mas a hora que você antecipa a pena, você destruir a reputação de qualquer cidadão, você põe em causa seu bom nome, depois, amanhã, quer dizer, o que antecipa a pena, amanhã, bem olhado, se tem, por exemplo, 2 hierarquias judiciais, ou 4, soma que o Brasil tem, né? Depois, o bem olhado de como isso sai inocente. Depois, a justiça está bem buscando a nomora Siduno para falar, não é dar progressão da pena. Siduno, por exemplo, está pedindo liberdade plena e pede Estado Nacional para pagar uma indemnização. E isso que está acontecendo na Guiné-Bissau. E, antes disso, você tem ainda próprio aquilo que falou lá base, um trânsito no julgado. É tudo para poder observar se contra está setado aquele princípio contraditório. Logo lá base, a lei falou que trânsito no julgado. E falou é aquela sentença sobre a qual não pode prosperar mais nenhum recurso. Então, isso tudo é para garantir uma justiça justa. Mas, no caso de prisão que está a operar, por exemplo, prisão está a operar após de julgamento, na França e Estados Unidos de América, que berços de ato de presunção de inocência, está fazendo tudo para tudo. Se antecipa a pena, esse de comum, de qualquer das formas, e na bem acaba indemnizado aquele cidadão, hora que o cidadão bem sai absolvido. Então, para emancipação, por exemplo, é destruir a reputação de qualquer cidadão, é pôr em causa esse bom nome de sua família. Isto é, hora que aquele Estado está a buscar proteger fuga, ou que alguém tem manga de dinheiro e por influência judiciário, para o judiciário demitir-se responsabilidade central e vai arbitrar política, magistrados que não gozam a nobreza de magistratura, está a serviço de partido político, o Supremo Tribunal de Justiça está em marcha para dar um golpe de Estado, soft golpe, não é? Perseguir adversários políticos e aniquilar-los liminarmente. Aí sim, briga judicial, está exigir conhecedores de lei para poder fazer interpretação como deve ser. Mas,
Se cana embasa a condenação de qualquer cidadão, se tem qualquer dúvida razoável para proteger fuga daquele cidadão, ora que o Estado não arrisca para o Estado ter franquias democráticas de cidadão, direitos fundamentais que nunca pode pôr em causa. Se quer alguém influente, você acha como você tem que antecipar a pena, você tem que estar preparado se você destruir sua reputação. Logo, próprio lei, torna proteger para o outro lado. E fala regra. Regra fala de como não, nem polícia judiciária, nem juízes, ninguém que podia aconselhar a parte. Se qualquer um deles aconselha a parte, está caindo nas condições técnicas de suspeito e ele deve se autoproclamar culpado. A parte própria que se sente lesado e está pedindo para a instância superior e pedir para nulidade daquele processo, para nulo na pleno direito. Aí que o procurador está suspendido ou que o juiz está suspendido se eles que aconselham a parte. Então, e preciso para não ajudar no povo, por compreender, manga de bias, ou seja, também o público, está falando de como é que basta ter título sair de faculdade para falar como a mim e jurista também conselhei e capacidade cognitiva, moral e intelectual de se interpretar. E a boca que está exercitando no campo intelectual de economia de conhecimento científico, vanguarda de conhecimento, que está mexendo que etapa, última etapa de pensamento humano, astrofísico, a boca está estudando aqui campo mais variado, complexo, humano, fazer redesenhos internacionais de países democráticos. A boca pode enfrentar campo intelectual, a boca tem conhecimento. A boca tem conhecimento para poder enfrentá-la. Então, e claro que, hora que a nós não olhar, por exemplo, as questões que a nós não olhar na República de Guiné-Bissau, o que é que nota aponta? Primeiro, não deixa claro, domingo é um suspeito de assuntos na República de Guiné-Bissau. Sim. Na altura, tem a imunidade e na cura caceta pulo para poder bater de justiça. Sim. Domingo apontado como um corrupto de país. Sim. Aristides é um ladrão na República de Guiné-Bissau, um corrupto e corruptível politiqueiro. Sim. Mas como é que não está leveles para a justiça, não tem que seguir tramitações como diz a lei? Porque senão, não está falando, Estado da República de Guiné-Bissau não vive à margem da lei. E tem uma violação flagrante de franquias democráticas, assegurado para a Carta Magna, e violação de direitos humanos, restrição de não liberdade, de garantia que a Constituição da República garante todos nós. E daí, Estado Nacional guinense e obrigado amanhã a indemnizar que cidadão através dessa instância, ou seja, se que cidadão sai fora, Suma Guiné-Bissau faz parte de pacto protocolar de Carta Universal, está na coisa lá, na CDAO, etc., por aí fora, e não imposto de no povo que também acaba indemnizar aquele cidadão, ora que o Estado de Guiné-Bissau não vive à margem de lei. Estado de anarquia, de selva de macacos, que está salta para cada lado, está dentro de um... Quer dizer, isso, por exemplo, Ministério Público, isso uma hora que tem macacos na casa de luxo. Está lá para dizer tudo, e autênticos macacos na casa de luxo, que quer saber como é que tem que usar ferramentas para poder atingir alvo. E claro que a mim está na pera, dia que domingo Simões Pereira não é ingressado na prisão. Mas tipo é ingressado na prisão, como aqui manda a lei. Como a lei manda para ingressado na prisão, para ver que para ver acha como fortunas que tem, né? Na casa onde que mora nela na Portugal, a mim nenhum qualquer palhaço por aí fora, não compreende como há tempo que faz na CPLP, no apartamento que mora nela na Portugal, achando que o número canto que está ganha tempo que faz lá, nimba Passos, Coelho, Sócrates, que mora naquele tipo de cal. E, para o cálculo aqui dinheiro, está se vendo como é dinheiro de corrupção, que rende aquele apartamento. E próprio vida que está levando na Guiné-Bissau, e claro, e para o governo que representa junto de ao lado de Aristides Gomes, e claro que não está perante um grupo de corrupto que acha como ser governo. E é que é preciso por ser do Sherlock, como quer falar, é detetive inglês, não é? De literatura inglês, Sherlock Holmes, não é? Que um dos melhores detetives, e que é preciso por ser
os detetives para o descuidado de só o descuidado de tarefa institucional que tem, né? Que o cara compreende como que grupo de bandidos, ladrão, pedófilos, imbecis e canalhas. E que de judicializar para poder pôr eles na cadeia. E não só, como também confisca cofres que eles têm, pontas que têm, caças que têm, revoga documento que têm. E esse que o povo de Guiné-Bissau está na espera, e isso que está na espera. Mas naquelas condições legais, legítimas. Porque senão, vejamos, amigo, quando fala tempo atrás, de como, amigo, nenhum teórico, observador distante de cena política mundial, ou seja, um filósofo, um cientista político, que está a uma distância de longe, tira óculos, põe chapéu para poder analisar, comprova claro de como a política mundial, para o direito é o único, que é preciso para viver em qualquer país, possível interpretar a lei. Questão é simples. Que é que não acontece na República de Guiné-Bissau é uma tarefa indeclinável que o Procurador-Geral da República tem permanente e uma lista seletiva e infame atrás de um grupo de pecadores destruir a reputação. Nossa, é claro que é grupo de gente tem que ir para a cadeia. Mas será que Fernando Gomes, que tem de ter gosto como Domingos Simões Pereira, tem a imunidade parlamentar como deputado? Por isso que aquele despacho que Fernando Gomes fazia como um mandato de busca é zero, e que nada. Fernando é uma vergonha para a pátria da República de Guiné-Bissau. Nenhum Estado do mundo canacatal como válido. Por via de quê, Fernando Gomes? Repare, esse mandato está tecido prejuízo, não é? Relevante. Porque tem alguns agentes de uma mega ação, enganadores profissionais, que eles estão enganando. E claro que e tem uma ação de impacto forte, sem fundamento. E um mandato de captura internacional histórico, de uma forma desvergonhada, de um perfil baixo, um assalto de qualidade que mostra claramente uma incompetência do Ministério Público, não é? Que está a fazer um caminho de inverso que é possível descobrir, surpreendentemente, de como não está envedado de incompetentes no Ministério Público. Tensão de cenário, diretamente, de um complexo momento, de um abraço, de um sinônimo de angústia, não é? No Ministério Público da República de Guiné-Bissau. E claro que o Procurador-Geral da República que tem a maturidade necessária, real, para real compreensão de um documento que está falado captura internacional. Fernando Gomes, bem fica ali, sintonizar a Organização Cívica e Democracia para aprender cada letra de direito, para poder saber como é que documento tem que você escrever sobre captura, e que assim, documento, vai ouvir documentos de captura que está tirado no mundo. Ora, aqui não saiu um documento de captura internacional, expressão, tom e som de palavra, fonética, tem a maneira de fazer tudo e jurídica que está escrevido. E você tem que fundamentar, tem que fazer denúncia para a comunidade internacional, vou ajudar a empanhatar, por exemplo, minha querida princesa Lina de Sá, que não vive nos Estados Unidos da América, vou dar fazer que documento, vou falar, vou ajudar Lina a fazer denunciar protocolarmente. E agora aqui na comunidade internacional está a analisar formalmente, isso é uma manga de outros, e tem formulário, vou buscar formulário de documento de captura internacional para você ver como aqui está escrevido. Esse cabo e uma vergonha para a pátria de Amílcar Lopes Cabral, libertado, este poderia acontecer só na Guiné-Bissau, não é? Só na Guiné-Bissau. Essa é uma vivência que misturar mangas e outras coisas que eu nunca pude interpretar. Procurador que tem maturidade necessária, real compreensão de significado de captura internacional e faltar sapiência. E isso, ele que possui conhecimento científico, jurídico que preciso para ocupar cargo. Para ver que é necessário para fazer uma conexão interdisciplinar de direito processual e penal
com outros tipos de direitos jurídicos. Para ocupar cargo de Procurador-Geral da República. Para ver que aí está sendo um giro histórico, não é? Dramático. Esse tipo de vergonha que vai levar a República de Guiné-Bissau. Esse documento de captura que não resulta em nada, nenhum Estado que não chega de acatar. Nunca fundamenta nada. Juvenal do Bumiste, domingo na cadeia. Sim, na justiça justa, transparente, cristalina, clara, sem dubiedade. Pá! E assegurado. Por lado, ampla defesa judiciário imparcial. Uma paga cadeia. Essa que justiça. Durante todo o tempo, repara uma coisa, domingo cá fugi na justiça de Guiné-Bissau. Mas sim, domingo Simões Pereira tem algo a esconder. E autoconfina-se cabeça na Portugal. E claro, sim. E tem algo a esconder, sim. Domingo podia ouvido na Portugal, sim. E tem um despacho de um documento que pode fazer para domingo ouvido na Portugal. Mas Fernando não mostra a ninguém nada absolutamente. Botene jogada de Zambrano que tem sido, não sei como governo liderado, anarquista para Domingos Simões Pereira, próprio Aristides Gomes, que supervisaram esse treinamento para Domingos Simões Pereira, governo que anarquiza a instituição de Estado da República de Guiné-Bissau, ele leva Guiné-Bissau para a falência, Estado débil, na hiperinflação, escure todo o cofres público. Não sabia se não está ciente disso. E tem que responder justiça? Obviamente que sim. Isso é uma obviedade que ultrapassa de qualquer razoabilidade. Mas é claro que é preciso quentes que conhecem lei usa ferramentas de Estado para poder alcançar bandido. Mas não tem João Bernardo, claro que está ainda ladrão jovem do PSGC, que tem um produto de furto a olho nu, pouco dias na papia na Assembleia Nacional Popular. E não tem Carlos Gomes Júnior, no qual se governo acusado de restos de assassinatos no país. E por vergonha pátria, e tem um chefia militar que vem e fala como não dado ordem, não cumpre. Que ele está falando, réu confesso. Não tem últimos acontecimentos na República de Guiné-Bissau, gente precisa ouvir. Fernando Gomes. Que decência, que sapiência, não é? E possível, Puiba Domingos Simões Pereira na cadeia. Mas dessa forma, é uma clara perseguição política, incompetência, justiça seletiva, etc. por aí fora. A nós não advogar para uma sociedade justa, inclusiva, de dignidade, que esperança e que valores. De que cidadania é exercitado para encontro de generosidade. Que não promover instrumentos de bem-estar coletivo. Sob ponto de vista político, esse despacho que a mim cana chamar de um mandato de captura internacional, mas sim é um documento sob ponto de vista político numa novelização escandalosa mediática do horário nobre de televisão. Isso é uma vergonha, pátria. Solução para problemas que ao um dia não olhar na República de Guiné-Bissau e capemos no temas mediáticos, Fernando Gomes. Fernando Gomes demite simplesmente do cargo. Repara, Fernando Gomes. Primeiro, Fernando Gomes foi frequentar numa boa entrevista para ir falar de ciência criminais. E não falar o Icacibí. Se falar para ir falar de interconexão de saber, como aqui podia aplicar direito penal, não é? Criminologia, política criminal, não é? Dogmática, jurídico e penal. E não perde. E não desaparece. E não fala, tem depressa e não embarca na secar. Se ele conhece esses princípios, de cada um deles tem conceitos. Fernando Juvinaldo está a repetir. Um documento que não é elaborado na Guiné sobre captura internacional de qualquer cidadão, tem que reunir documentos fortes que nem base-se condenação por hora que capturado. E que documentos, que provas, está denunciado
para comunidades internacionais. Por exemplo, vim de Portugal, encontra-la com o Procurador-Geral da República, mostrar documentos claros que na base captura daquele cidadão para levantar. E claro que, ora, um cidadão fugir desse país, para tempo, para domingo que é cercado na Guiné, cobardiça que tira domingo República de Guiné-Bissau, para ficar na Portugal e autoconfinar, autoexila se cabeça lá. Sim, para domingo Simões Pereira, que é cercado de Guiné. Carlos Gomes Júnior recebia acusações e não vive lá. Braima Câmara recebia acusações e não vive lá. Não é? Aristides Gomes está lá. E na segunda, na coisa lá de comunidade internacional. Está lá na Citera. Domingo Simões Pereira não vive na Portugal sem nenhum tipo de argumento que está justificasse saída da República de Guiné-Bissau. Um político cobarde, raposo. Simples assim. E tem algo a esconder. Sim, senhor, tem algo a esconder. Mas como é que não podia atingir por vias legais, legítimas? E cada esse documento, aliás, que Fernando Gomes tirar, sobre a de ciência criminais, ela falou é que se puntal que conceito de ciência criminais daqui documento e que tem interconexão de saber e aplicar direito penal e criminologia e na falar e que política criminal e que dogmático jurídico penal e que mas ele procurador-geral da República na Guiné-Bissau. Cada um desses pressupostos tem esses conceitos. Resumindo, concluindo, globalmente, sob ponto de vista jurídico, é simplesmente um vazio normativo. E, efetivamente, ou seja, uma imposição de política, estratégia de intimidação para poder afastar homem desse país. Simples. Mas nada. Nunca tem outra interpretação. Fernando Gomes, mundo contemporâneo. Mundo contemporâneo. A os entende como é, né? Mundo que não vive e tem uma competição acima de moralidade. Ora que não vive num mundo de competição acima de moralidade, conhecimento científico que está dado para quem que esforça para pobres de mentalidade. Para de que está dado ele? Para ser dado aquele conhecimento, ricos na perda de soberania. Esse é um dos factos que faz com que o Fernando Gomes tenha conhecimento jurídico, mas mesmo assim ocupa um ministério na vergonha pátria. Documento produzido pelo Ministério Público e documento de palavras ocas sem conteúdo prático. Para mim, preciso com esse espírito de lei. Nós estamos perante uma situação política complexa e jurídica que não exige sapiência e sabedoria para especialistas de lei. E que basta com esse artigo para papiar na artigo, Fernando. Então, a maioria de gente que está lá por trás, e não só a boa, o Presidente da República tem que demitir Fernando Gomes daquele lugar. Fernando Gomes, quando um cidadão qualquer, Domingos Simões Pereira e que é um cidadão qualquer. Domingos Simões Pereira é líder do maior partido de oposição do país. Domingos Simões Pereira foi primeiro-ministro da República de Guiné-Bissau. Não tem caso de resgate, onde que Domingos Simões Pereira é protagonista principal. Não tem caso de Zambrano, onde que Domingos Simões Pereira supervisa treinamento daquela ação. Com Zamaro Vaz, depois no Parlamento, Suzy Barbosa comprova como passaporte emitido para a direção própria do governo liderado para próprio Aristides Gomes, de que Domingos Simões Pereira e conselheiro especial. Depois, zambranistas dado fuga para esse caminho, através de autoridade do próprio governo, no qual que o governo tem para responder sobre droga. Domingos Simões Pereira tem para responder sobre resgate. Maro Vaz alega desvio de fundos públicos. Então, protagonistas principais desses roubos, tudo na República de Guiné-Bissau, tem que ouvido? Sim. Mas como é que tem que ouvido? Através de lei. Através de instrumentos de Estado.
através de normalidade, formalidade judicial. Nunca pode desviar. Se não desviar, está no estado de anarquia, selvas, de cons. E que todo filho de República de Guiné-Bissau tem que ter coragem de condenar que toda violência. E claro que se alguém punta Juvenal, Domingo inocente. Não, Domingo não tem nada de inocente. Aristides Gomes não tem nada de inocente. Geraldo Martins não tem nada. Tudo de cúmplices e comparsas que se governo anarquiza o país. E obviamente que tem que ouvir. Assim que a política está fazendo. Sim, maneira que justiça tem que vai tudo se atrás. Para ver que é por isso usado ser franquias democráticas, eleição que não vem, manga de gente que não está elegível para poder disputar processo eleitoral. Mas vias legais, trâmites legais. Não tem exemplo claro que com se passa no Brasil, não é Estado Nacional Brasileiro vergonhado sobre o olhar do mundo. Lula Inácio da Silva nega progressão da pena que o Estado Nadal para ter a oportunidade de voltar a enquadrar na sociedade e pedir liberdade plena. Para ver, acha como Sérgio Moro, Delanhão, etc., por aí fora, que advogou injustiça justa e condenado na unanimidade de STJ que era um fraude judicial. Então, não tem que tomar muito cuidado nisso. Não tem que levar alguém diretamente para o lugar como a lei fala para não levá-lo. Domingo está na Portugal, na Lega Proteção, etc., sem integridade física ameaçada. Ninguém quer ameaçar na República de Guiné-Bissau. E não fala não, e tem uma declaração que fala como se chegar no aeroporto, nunca sabe que primeiro, e cá de autoridade de presidente da República, general Omar Sissoko Embalo, para pôr cidadão na cadeia. E cá tem aqui a autoridade. Tem que ter ele e Constituição e Poder Judiciário. E claro que você está com confrontos políticos, tudo bem. Mas domingo é bom ter sapiência para poder compreender isso. Presença de qualquer cidadão na cadeia e a mando de autoridade, Estado e a Constituição. Então é claro que captura internacional metido contra cidadão Domingo Simões Pereira na Portugal, primeiro Juvenal defendeu como assim. Domingo é inocente. Domingo é um corrupto. Domingo é um corruptível, politiqueiro, desonesto. Sim. Mas como é que não tem que levá-lo para a justiça? Não tem que ingressá-lo na justiça como manda a lei. Como manda a lei. E claro que não tem João Bernardo. João Bernardo ainda não faz palhaçada na Assembleia Nacional Popular como um acadêmico, intelectual, honesto, sério, que não papia na serenidade, defender lealidade, idoneidade, princípio, não sei o que. Não, e que tem moralidade. Papia de que é corrupto. E tem produto de furto no qual e que pode declarar-se jurisprudência. Então, o que é justiça na pera? Não tem João Bernardo lá. João Bernardo tem ouvido. Domingo Simões Pereira é o único cidadão que podia ouvir na Guiné. É simples enquanto a isso. Acusa documento de Procurador-Geral da República te resumir na muito vento e pouca fruta no chão. Sabia? Nenhum país do mundo canacata aqui documento como válido. Como válido, ninguém canacata. Então, Juvenal resumir como Domingo Simões Pereira saiu de Guiné-Bissau para ver cobardice. Segundo, e sabe como é furta. Sim, sabe como é furta e sabe como é corrupto. Esse que se medo. Mas forma de alcançar, nós que está defendendo lei, princípios de lei, não defender normativas legais para poder alcançar cidadão. Nenhum país que não cumprir, vou poder marcar esse que Juvenal não fala bosta. Nenhum país que não cumprir que mandato de captura internacional de Procurador-Geral, de Procuradoria-Geral da República de Guiné-Bissau, para ver uma vergonha pátria. Primeiro, o que é que eu denuncia? Como é fácil? Ok? Eu pego o telefone, eu ligo, eu falo, tal fulano, prendem tal fulano. Não prender com base em quê? Com base em quê? Qualquer crime que eu denuncia como Domingo Simões Pereira faz. Eu tenho que denunciar, eu tenho que abrir processo contra ele por Bill na Portugal. Claro.
constitui arguido de acusação contra ele. Vou chamá-lo para vir. Se nega, aí sim, vou meter captura contra aquele alguém. Denunciando provas contra Domingos Simões Pereira. Domingos Simões Pereira é obrigado a responder. Mas gosto sim que documento é vazio normativo, vago. Simples, enquanto isso, mais nada. E um monumento mediático de uma novelização escandalosa de televisão. Domingo podia andar da maneira que investir na Europa, na África, nenhum país está aqui documento como válido. E quem que afirmar é um estudioso. Nenhum país que reconhece aqui documento. Porque aqui documento que argumenta nada, absolutamente. E esse que está falando como a Juvinaldo, não falar como a Domingos Simões Pereira e cá ladrão, não, acaba que é mais vergonhoso tudo. Procurador pega um documento e na balança, como está segredo de justiça. Pelo amor de Deus. Mas qual documento de captura internacional que vou chegar de hoje que vou pedir do teu ponto de falar do como não, e vai um documento em branco que fala só vou prender tal fulano, o ponto agora, para ver que fala não, está no segredo de justiça de Guiné-Bissau. Mas vou prender que cidadão vou mandar. Que documento me está falando? Fernando, primeiro, você tem que formular, vou mostrar razões objetivas, construtivas, motivos fortes para a comunidade internacional. Assim, para que o documento tenha validade. Para ver que aquele países, sem tudo como nós, que Guiné-Bissau faz parte. Que países que nós, que a República de Guiné-Bissau faz parte. Vou desculpar, mas alguém me chamou na WhatsApp. Suma que está a falar. Que documento e nada. E zero. Para ver que países próprios que Guiné-Bissau faz parte, onde é que vou pensar. Interpol cada reconhecer que documento como válido. Primeiro, Interpol e gente que mais perto por Espanha domingo para entregar à autoridade de Guiné-Bissau. É cada reconhecer que documento. Suba para entregar vergonha para a República de Guiné-Bissau. Primeiro, botar constituir arguidos, provas que nem base, provas fortes contra aquele alguém. Para mostrar que o Estado denuncia. Fala, tá falando, vou ajudar, assim, que faz. Mas Fernando Gomes Kuma está no segredo de justiça. Como assim? Naquela novela que vou chegar de olhar, novela brasileiro, marroquino, moçambicano, mexicano, vou chegar de olhar uma cena dessa, nem na telenovela, na coisa lá, no cinema. E que chegar de tem. Então nós estamos perante um Ministério Público vergonhoso. Quer dizer, Bacari, além de incompetente, não é? A mim nunca percebi jamais que não pude falar, não fala Bacari, Fernando Gomes, além de incompetência, e cá sabe como é que pode falar, não é? Além de incompetência, uma irresponsabilidade, fraqueza moral do Ministério Público, certo? Assim entende. Pronto, volta no estilo criptografado, telegráfico e científico. Para mim, acha como é muito importante. Fernando tem que compreender como é preciso algumas provas, não é? Provas nacionalmente protocolados, não é? Nacionalmente protocolado, mostrado como crime que nem incentiva que mandato de captura internacional para poder ter validade. Então, se é tudo casedo, simplesmente documento de Fernando Gomes como captura internacional de Domingos Simões Pereira é historicamente vergonhoso e que presta para nada. Nunca o can entrar. Pensa, nem aluno de segundo ano de direito que não entende que documento se vai para baixo dele. Para falar de como é um mandato de captura internacional que é escrevido para o Ministério Público de um país sem enquadramento legal, lógico. E catene. Agora, minha irmã, suma que vou por aí já. Acha como goste na vai para terminar. E depois para mim tá 2-3 perguntas, isto é, se tem. Mas antes disso, me salienta como nunca pude papia tudo um caba pensar e diz que se fala sobre alguns dias atrás eu olhado irmãos Banelo, Tubales, etc.
Na papia sobre a questão de reia de Caió, que depois surge um bajulador de Guiné-Bissau, Nelson Moreira, que usa argumentos mediáticos falsos na rede social. E depois, através de um especialista de ambiente, engenheiro, não é? Felipe Manuel Monteiro, salvo erro, acho assim que nome, e bem a prova de como licenças, tudo era licenças falsos, não é? Criminosos, que assinaram a clientes na traficareia, na coisa lá na Caió, não é? Então, e claro que licenças que tem e eram falsos e de mentira, não é? Ministério de Recursos Naturais, no qual Nelson, como funcionário efetivo desse ministério, não é? Sempre nega intervir sobre o processo. Porque se viu como era documento, se era licenças falsas. Para Nelson Moreira, jovens de Caió, povo de Caió e Tulo, não sabe nada. Que se colega deputado Nina Mendes Pereira como deputado com honra, escrúpulo e caráter, em defesa de verdade, em defesa desse povo, e bem olha como assunto de vai para a Assembleia Nacional Popular para tomar uma decisão para o povo falando lá está confronto, poder e de eles, se da poder o bem que se gere sem recursos, você tem que firmar e vai para uma confrontação global. Daí, processo levado para a ANP, depois Nelson sai e argumenta mais num outro vídeo. Mas vou poder rapadar o seguinte. Nelson sempre e procurar argumentar na base de falsidade sobre esta licença. Na boca, como eu ouvi falar, e tem uma licença, não sei o que mais. Gosto que licença bem aprovado como é falso. Para Nelson bem ao público e bem apresenta como um digno trabalhador de Caió. Para nós, esse povo, cara, fertile pedra. Já ele é um fraude. Já Nelson é um fraude na Caió. E que até representa ninguém. Nelson é um simples bajulador, como falar segundos atrás, ou dias atrás. Gosto povo de Caió. Gentes próprios, proprietários tradicionais de terrenos em causa, é perceber tudo isso. Não é que o Estado não vai para falar, que a autoridade não vai para falar a favor desse povo que vem sofrendo durante todo o tempo de tráfico de reia, no qual Nelson é cúmplices. Filho próprio de Caió e cúmplices na Gana, povo de Caió, com documentos falsos de tráfico de reia. Um homem sem escrúpulos e sem dignidade, que apenas na mancerca binho, bebe binho, sai com esse colega, comprar cerveja, etc. por aí fora. Me espera que o povo de Caió não acaba compreendendo já agora de como Nelson é simples um desprovido. É um fraude que está lá, fraude jurídico. Ou se o ministro abre aspas, está falando palhaço jurídico. Se o mãe fala, dia que alguém criticar, ele está notificado dela. A mim, se me está notificado de mim, está mandando dados completos para ir por lá no tribunal. E dia que não ainda faz vídeo live de como não chega. E está chamando no Supremo Tribunal, me entende? Manga de fato forado, nem ensina caça. Bom, olha, se na caça, não acaba em Nincau, sempre ensina que fato forado em inglês. A caça. Nunca tem problema de vai para o Supremo Tribunal. E também nunca tem problema de papel diretrizes normativas no Supremo Tribunal de Justiça para defender a cabeça. E simples. Mas Nelson, para ficar claro de como é um fraude de direito, Nelson é um fraude, um desprovido de conhecimento, nunca percebe nada de direito, mas sim está fazendo discursos fantasmagóricos, açucarado, para via de quê? Para via de decoreba. Não é conceito de decoreba. Um corna, depois na coisa, mas que até percebe descodificar absolutamente nada. Agora, meus irmãos, a voz que assistem-lhe, não pedi 3, 4 perguntas para poder sair nessa dela sobre questão de captura internacional falso, não é? Captura internacional falso, emitido para homem incompetente, mas enquanto que domingo e ladrão, sob minha ponto de vista, domingo e ladrão, domingo e corrupto, domingo justiça precisa dele, não só ele, como mangas outros filhos da República de Guiné-Bissau. Não tem ainda, mas
peraí. Bom, e tem ainda questão que não tem que dizer para capacitar essa questão. Sabia que a questão de domingo gosta de ser de uma preferência. Nós não temos um crime fresco. Chefe de Estado-Maior, Presidente da República, não tem. Claro que tem que ter prioridade. Porque ser também domingo tem que responder justiça. Seja como for, tudo tem que responder justiça. Mas sabia que, eles pensam ser pela primeira vez na história, um cidadão sai de Guiné e vem para a Europa e fica na Portugal e óbvio que tem algo a esconder, sem Juvenal, tem algo a esconder e tem um processo contra ele que é perseguido na Guiné-Bissau para vir olhar onde é que está, ninguém quer falar nada. Olha João Bernardo, ninguém quer falar João Bernardo nada, era peralta tô que vim para a América para ver João Bernardo tem onde é que se tio. Depois de roubar a Guiné, naquele 18 ou 20, ou quanto ano de mandato na Guiné, se tio rouba a Guiné-Bissau, tio de ter qualquer bens na Guiné-Conakry, na Serra Leoa, pois João Bernardo é só que produto de furto que a gente olha ele tem lá na inteiramento, não. João Bernardo não administra um produto de furto que você imagina. Ele não trabalha com nada. Ele só anda cobra coisa, renda, etc. Para ver produto de furto roubado positivo que está na administração fora. Ninguém quer chamar João Bernardo. Está lá na Assembleia. Já na aproveitamos manda grande abraço fraternal e voto extensivo para o deputado Zé Carlos, que faz uma intervenção robusta contra ladrões na Assembleia Nacional Popular. E assim, Zé Carlos. E assim que está fazendo, ora, acabou honesto, está contra ladrões. E assim que está fazendo. Mas que ladrões tudo que Zé Carlos na ponta lá? Procurador colhe eles. Mas procurador preocupa a pena que vai a escrever com um mandato de captura internacional. E foi uma vergonha, coisa lá, Fernando Gomes, e foi simplesmente uma vergonha. Porque se foi bom coisa certo, a mim que na bimba para bem gabal, para a mim este domingo se prega na cadeia. Mestil na cadeia. Para roubo. Mas antes se tem que aprovado. E que basta não falar. Soma esse que a nós não fala ali. A nós, que ativistas de causa política, de luta política permanente, que está ali na expressão do antagonismo político, expressando desaprovação em relação a roubo, que não entende como é cedo. A nós juízo, só que no ponto de vista. Baseado na administração. Mas cabe para o Estado vai mostrar provas ou não de culpa e assegurar para o lado ampla defesa, judiciário imparcial, no último tribunal, de prova categórica encontrada acima de qualquer dúvida razoável. A justiça tem que aprovar. Esse canão não espera. E domingo e ladrão, sim. Até o Juvenal do canto de aço que fala como domingo e corrupto na rede social. E gosta agora o Juvenaldo, para ver que acha como esse mandato de captura internacional, para vai engaçar domingo, o saibu na condenado. E que siga formalidade. A mim um homem democrata. E depois a mim que um teórico qualquer, me conhecedor de lei, imbuído de espírito jurídico, conhecedor de lei, com sua natureza de lei, na formalidade. Simples enquanto a isso. Nada mais a dizer. A mim que não é um ideal muito forte. Que esperança, penachão, planejada, caminhada planejada. E a mim, e com um herói de resistência. Podia analisar a ditadura que se marcela como um fato de história. Um fato de história, certo ponto de aspecto negativo. Mas a questão que está colocado é simples. Mas tem grupo de bandisalões, bandos de ladrões na cadeia. Por isso que o general Marciso Coembalo tem que buscar um homem competente e põe no Ministério Público. Para poder engaçar domingo, se para engaçar outros ladrões. General Marciso Coembalo. Pelo amor de Deus, tirei homem no Ministério Público, é homem que pode produzir documento, é homem que sabe como que instrumentos jurídicos normativos estão usados, é homem que percebe nada. Quer dizer, que esse Eros,
Nem se amanhã lei bem seguir tramitações legais para alcançar domingo, o povo não volta a falar em perseguição política. Para de tendências, voz falsos, tudo que não é dado. Então, retirei o homem do Ministério Público. Retirei o homem, não só ele. E mangas de outros gentes. Mangas de outros gentes que estão no Ministério Público tem que tirar. Para ver gentes que não percebem de nada. Será que está saindo para fazer um seminário? É ter um quarto onde que gente está chamado para afirmar, para papiar sobre fatos contundentes de questões jurídicas, para não perceber quem que está preparado. E que só basta para falar como está falando e ter título. Mas que perceber de nada. É simples enquanto a isso. Para ver de quê? A mim entender de como preocupação máxima sobre essa questão. Um dia atrás, eu falava de como para a administração pública general Marciso Coembalo, e uma coisa absolutamente interconectada. A administração pública é uma coisa absolutamente interconectada. E o dever de um governante democrático legitima todo esse ato de maneira rotineira e cotidiana. Que se ações, através de legitimidade racional, aquilo que é inerente ao processo democrático, não é? Para a origem original desse mandato. Só assim que está garantindo a nobreza desse segundo mandato. E o país, por acaso, que não precisa dele? Não precisa de um presidente voluntarioso. Que coragem política. Espera, o Maru tem coragem política. Que para também, e virtude. Um presidente que é obstinado. Isso também, e virtude, e qualidade. Um presidente que discurso social-democrata. Soma que alguns dias atrás teve feito crítica. Isso também, muito interessante. Um presidente que tem uma equipa que não funciona de maneira coerente, de uma forma articulada, de maneira séria, corajosa. Isso também é virtude. Mas o que está incomodando de face política de alguns aliados que estão lá a trabalhar com sua excelência general Marciso Coembalo, e quem que homens que está dá tom, não é? Quem que homens que está dá tom como conselheiros jurídicos de presidente para ações que o presidente vem ao público para vir papiar. E não tem que compreender como e que por acaso o presidente da República está assessorado para uma reputação jurídica de gente extremamente capacitado, que sapiência, decência, moralidade, ética, não é? Que está atuando na base de contenção e prudência. E isso, e que por acaso, com o presidente da República, a maioria de gente tem presidente que precisa ser médico. Presidente eleito, depois tem um grupo de gente, presidente está firma, que por acaso, que está firme, está tirar o casaco para trás. E está firme e fala que o quente, alguém está ligar ar-condicionado. E está falando garganta seco, alguém está teciliado. Ou por isso está no avião e na passa e fala, meu amigo agora está na tal país, hora que na passa, o piloto está fazendo questão de parar a previdência para ir por onde aquilo. Para é um presidente que está completa. Mas está completa para de equipa extremamente capacitada que o presidente tem perto dela. Por isso que defender como a administração pública é uma coisa que está funcionando de maneira absolutamente interconectada. E nunca para esquecer. E o dever de um governante democrático legitima-se atos de maneira rotineira e cotidiana para a legitimidade original desse mandato e está garantindo a nobreza do segundo mandato só na vontade popular. Esse é um facto que nunca pode esquecer. É a razão pela qual o presidente da República tem que se gente que ali daquela perto, gente se está lá na ganha salário, sem qualquer tipo de conhecimento jurídico, mas aí anda lá como juristas. E nunca acabou de esquecer esse que me fala a voz. E, irmãos,
para sair tudo desse, e Guiné-Bissau tem que abandonar uma lista de populismo, demagogia, promessas messiânicas, não é? Sem pautar para uma liderança carismático, que não apela para a virtude de uma sociedade consciente de seus problemas. Porque só a partir do momento que a sociedade também engajamento desse problema, a partir daqui não acontece verdadeira mudança. E eu nunca tenho que discutir como o problema de Guiné-Bissau é de natureza e irresponsabilidade de homem. E não tem que pôr na cabeça de nosso povo, cada dia que o sol na mão, de como irresponsabilidade de algum grupo de pecadores que tem que desaparecer na frente de nosso país. Para ver que tem nem mínima conhecimento, etc., para poder ajudar o país, alavancar, tirar o país na status quo, estado estúpido, para o país poder ir andar. Por isso que sempre defender de Kumã, nunca a mim e que herói de resistência. Mantoia um sonho, um ideal muito forte, esperança que pena tinha uma caminhada planejada. Para ter uma tarefa indeclinável com a Organização Cívica de Democracia autorgã. Baseado nisso, por isso, sempre vi nesse espaço, para mim, papel que no sentido de ter esses argumentos extremamente capacitado, construtivo, para dar resposta estratégica para a sociedade. E afirmar de como a hora que não tira credibilidade para falar não sair para desconstitucionalizar mandato sob olhar do mundo a presidente da república e hora que não tem razões objetivas, construtivas, por mais que triviais, mas não afirmá-lo ao público. Irmãos, missão de Organização Cívica de Democracia Didi na terminal. Acha como Didi tem qualquer pergunta para responder? Isto é, se tem, deixa em dúvida. Assim, para poder abandonar, quem tem qualquer pergunta relativamente sobre questão de captura falso, não é inexistente, e um documento, um resma, nada castala para o mundo de gente letrado, não é? Para o mundo letrado, científico, etc., por aí fora, nada castala aqui papel. Está lá uma demagogia de mau gosto, nada castala. Que um documento vago e vazio, que não resulta em nada, e vergonha para o Interpol, que não chega de receber, nenhum país que não chega de setar para ver, e documento que fundamenta absolutamente nada. Quem que afirmasse, é ponta-voz, quem que afirmar, vou falar, e porta-voz de Organização Cívica de Democracia na rede social, homem que fala como imbuído de espírito de direito, e fala como tudo aquilo que toca aqui direito, e está interpretado de maneira fenomenal e simples. Faça pergunta. Quem tem a pergunta, não recebe só 5 perguntas, meu irmão. Vou fazer perguntas complexas, variadas, que também que etapa de conhecimento humano. Vou ter perguntas mais contundentes e caricatas. Para não poder responder lá. Não só aquilo que nós está ali para ela. Não nasce só para pensar. Vou colocar questão sobre esse assunto. Ok. Na boa opinião, calque melhor que um papel mangas de coisas assim entra na mangas de temas, monotemas, etc. por aí fora. Mas se sobre que? Irmão, vou ser breve para poder sair dali. Se tem, vou fazer questões, vou mandar questões sobre esse. Primeiro, fala voz de como esse documento escrito para o Ministério Público e um resma A4 branco. Nada, Castela. Nenhum país que não chega de setar ali que fundamenta nada. Simples assim. Então, do resto, este pontal, senhor, na boa ideia, como é que debate, como é que debate, fácil. E fácil, como aqui não fácil simples, minha irmã. Vou pontar como aqui não fácil relativamente a hora que não fala de uma captura internacional. Primeiro, cidadão acusado nesse país e tem um processo que está na Supremo, está na tramitação. Suma próprio que o procurador fala. E tem um processo que está na tramitação, acaba aí fundamental como está ainda na segredo de justiça, logo na coisa do documento que é produzir como captura, nada é que fundamenta e vago e vazio. Nem comunidade internacional can recebê-lo como válido, porque a comunidade internacional can manda um cidadão no qual boca especifica crime, gênero de crime que tem cometido. Se que cidadão ainda, antes tudo desse, domingo e deputado, nenhum país, nem Interpol can vai pôr mão riba dele, podia ter imunidade parlamentar.
E como aqui tem que fazer, segundo pergunta de alguém, na minha opinião, como aqui tem que fazer? Como aqui tem que fazer protocolarmente, de forma jurídica, de forma consciente e socialmente justa, como manda a Constituição da República, e basta seguir lei. Basta seguir lei, o que diz a lei. A nós tudo inocente até provas contrárias encontradas no último terminal, categórica, acima de qualquer dúvida razoável, visando o princípio de presunção de inocência. Estou chegando atrás de julgado aquela sentença que já não pode prosperar mais nenhum recurso. Ou, outra maneira, aquela sentença sobre qual não pode prosperar mais nenhum recurso. Ponto final. Seguir tramitações legais como aqui manda. Formular acusações. Ter a anticompreensão generalizada do mundo no país onde eu percebi como domingo por bem, onde eu tenho impacto internacional, o filho está aí andando, eu descobri como domingo por cura, a segunda. Ora que denuncia aquele assunto, por exemplo, ora que não fala, não pedir denúncia. Não pedir denúncia anônimo sobre quê? Não pedir denúncia anônimo sobre um ladrão que veste camisa vermelho e tem cabelo loiro, pistana assim que sim, altura e tal, que agora que faz? E faz assim que sim, notícia na cor e na televisão. E assim que está mandando buscar, esse que está falando, captura internacional. Interpol, olhando aquilo, e está noticiado numa novelização escandalosa de como não buscou um corrupto chamado Domingos Simões Pereira, no qual, e tem documento formal sobre se captura extradição straight away, para se ter Natal. Ok? Mas tipo então, senhor, na boa ideia, ok, essa era a pergunta que responde. Na boa opinião, qual que melhor forma de fazer captura? Essa que acaba de defender negócio, que é que captura internacional. Para ver que? Para ver às vezes, e tem aqueles processos, por exemplo, que se bully na Guiné-Bissau e tem imunidade, mas tem bom confronto político na República de Guiné-Bissau, alguém que não pode buscar asilo, comunidade internacional entra na metade para poder apaziguar o problema, suma que Aristides Gomes Segundi, etc. Aí, sim, para ver o quê? Na metade, na sequência, também bem que está falando consignações de princípios de popularidade. Partidos políticos que estão entendendo alguém de na perseguido e refugiado, não sei que mais, Estado tem que entrar na metade, diagnosticar que facto, resolver problema, lá que também surgem sanções, etc. por aí fora. Ok? Explicação sobre Nino, golpes, figuras, matados. Ok, esse não falava sobre mortos, etc, e crimes imprescritíveis. E crimes tudo levantado por organização cívica e democracia. Para ver que, pera, esse cara não julga crimes. Madame, cana julgue crimes. PGC, cana julgue crime. Nenhum outro partido na Guiné-Bissau cana julgue crime. Tudo quem que cúmplices de organização criminosa, acabou de esquecer, nula crime, nula pena sem lei. Não existe crime sem lei anterior que o define. Um princípio de escola de direito de anglo-saxão. Por isso, OCDE, Organização Cívica e Democracia, fala de como na Guiné-Bissau nós está perante grupo de pessoas parasitas simbiosas que estão a parasitar um outro, está defendendo um outro. Carlos Gomes Júnior tem proteção jurídica aos na Guiné, e anda à vontade, e dá entrevistas. Mas se o governo precisava de chamado para o ouvido. O que não chama Carlos Gomes Júnior gosta? Quando o não bem chamado? Gosto domingo como este hobby. O que chama ainda, fala Marvaz, e faz 5, te goste de dinheiro, ele que Basiru já, de alguns milhões que Marvaz fala andal, Basiru já fala andar Marvaz, ninguém quer falar nada. Fumpi, suma mão de sal na água, ninguém quer falar nada. Logo, amanhã, talvez é nem perseguir Fumpi, aliás. E depois de amanhã, amanhã, talvez é bem perseguir para outro. Assim, então, nós está perante quê? Ali no círculo está ali um povão, Zé Povinho tolo, ali na metade. Sem capacidade, lógico, de analisar e avaliar. Que povo que está enganado. Ali não tem nenhuma correlação de força. Não tem nenhum partido para ali para o outro lado, vazio sem mensagem. Deixa panca cedo indelicado, tem que chamar nome. Não tem pérea, que está ganhando eleição, que tem ideologia, que tem princípio, que tem projeto para o país, e partido de chapa-chapa que está vive, cria caos e sobrevive de caos. Ali.
que sempre gosta e visa, pensa como um Estado maior por vir ser o de Sil para usar para perto do poder. E assim que o PGC ser antes. Mas está para ali para outro lado. Partido, não partido, mas falta muita capacitação, muita preparação, e tem que ter ideologia, ter princípios que não defender, ter parceiros internacionais, ter linha que não defender, fortifica a juventude para chamar um partido político. Butene PGC, que partido de mensagem, correlação de força, que entende como a pátria e de sil, que entende como a conseguir Guiné-Bissau não vitória militar, conquistá-la, esse patrimônio privado, esse quintal, tá dita, tem casa de banho entupidente, tá sai xixi, riba da República de Guiné-Bissau. Esse PGC que não entendeu assim. Agora, goste que o é abandonado só sua sorte. Agora, não pude compreender uma coisa. Logo, ali na metade está ali povinho. O que é tá fácil? Ora que o PGC chega a poder. E tá pedir, bora para só, PGC, Domingo Simões Pereira, pediba coisa lá, e pediba Nuno Gomes Nabian, um pacto, é fácil um pacto, um fraude na metade, não é? Na altura que Marvaz podiba anula a eleição, mas que anula e deixa um fraude que passa eleitoral, encapsula 5 deputados para Nuno Gomes Nabian, fraude de PGC na altura, logo fala Nuno Gomes Nabian, tem 5 deputados, que conspiração, tudo bem sair mal, depois. Logo, Madem goza e busca pacto com o PRS e associa. Bora para agora. Bandido ladrão está na Madem. Bandido ladrão está na PRS. Ladrões, aristocratas, natos, biológicos, bandidos está dentro do PGC. Logo, esse povinho ali na metade que está ficando cansa. Dono de poder. Mas soma dono de poder e massa de manobra e oferece próprio mecanismo para destruição, para ver esse cérebro de fanatismo, e tá toca palmo nisso e que perceber, e na seguida muda consoante barulho de plataforma, não é? Onde é que tambor toca e veste camisa e baila. Logo, quer dizer, parasita simbiose na metade. Logo, como é que aquela está comendo? Como é que ela vive? Ora, com um partido que está vivendo de recursos públicos, fortemente na viver de recursos públicos, que dias atrás se chama de um grupo catatônica e dracônico, não é? Que está grampa bens de Estado, tudo para viver dele, está ali. Logo, eles lhe ora que é furta Estado, é capacitar partido. E dias atrás me fala 7 filhos de Guiné-Bissau no Estado, rico, nem na novela, nem no cinema, e que tem. E só na Guiné-Bissau que tem. Mas povo, mesmo assim, povo está certo, defende que gente de dentes e unhas, sabendo como é bandidos e ladrões, se família própria não vive de dinheiro de ladrão por luto e furto. A mim, minha desejo, não está falar nem para arrogância, não está falar nem para raiva. Mas me pensa de como é bandidos, capitãozinho do mato, por inverso, traidores na negritude da causa, é merecido um pilotão de fuzilamento sobre roubo que é rouba a República de Guiné-Bissau. Esse que não pensa. Roubo que a gente rouba a República de Guiné-Bissau, um país, vida pobre, país. Bom, perdão. E triste. Se na papia acusa de roubo que faz na Guiné-Bissau, pelo menos que não tem noção, que não tem noção das coisas. Cusa tá dentro, que cada se quer que não faz. Mas pronto. Suma e política, não pensa um dia, Deus não ajuda. Verdadeiros filhos de Guiné-Bissau, dia que tem acesso a tiga poder, sem fazer pacto com bandido, com ladrão, com futeiro, com pedófilo, etc. por aí fora. Caiu diz que se Nelson, traidor da pátria naquele lado, no país na alavanca. Ok. Boa noite. Amigo, qual a natureza de captura internacional? Captura internacional. E que a captura internacional, vou para falar de captura internacional. É um documento banal de jaulas de macaco, um estado de paderna, etc. por aí fora. Um lugar de selva que não acudido em nenhum outro país do mundo. E que documento de captura? Qual que melhor forma de emitir mandato? Suma como falava já. E seguir caminho de lei. Seguir caminho de lei. Não cana vive a margem de lei. Por que regime branco? Por que regime branco sem fundamentos que princípios legais, processuais, faltam? Muito bem. Essa é a pergunta que gostaria de papiar. Jovem papiana diretrizes. Essa aqui, Emerson Gomes.
Emerson Gomes, e documento branco? Sim. Para ver que captura internacional é um documento protocolado que expressão jurídica que invoca acusações fortes, denunciado, não é? Denunciado para o mundo, onde é que a nós não vive, não está isolado no mundo, não está na CDAO, CPLP, Nações Unidas, etc. por aí fora. Denunciado como não busca bandido que veste camisa vermelha. Se nome chama Domingos Simões Pereira, tem tanto ano e nasce na tal ano, tal mês, se nome tal, e tem bilhete, identidade, portador de passaporte, número tal. Interpol tem paciência apanhando ele na qualquer cá onde é que faz. E assim, aquela que captura internacional. Qualquer crime que Simões faz no sentido de receber uma captura internacional. Domingos Simões Pereira, se foi aprovado através do Procurador-Geral da República, aprova através de mecanismos, instrumentos de Estado, de como acusações que estão a fazer, para lembra como Domingo pedido para ter imunidade nega. Influência Cipriano Kassama na altura, para Cipriano Kassama nega ter eles imunidade. Para ver a questão de resgate, é ter um problema que vai Caribiai. João Bernardo retirar documento, medida coercitiva legal, e faz segundo via de passaporte e viaja. Domingos incentiva Cipriano Kassama e bloquear a Assembleia Nacional Popular para dificultar a gente para o tribunal. Juvenal, da boca na prova é não, está a fazer acusação, suma um cidadão de luta política permanente que está a expressar antagonismo político e desaprovação em relação a bando de pedófilos e ladrões carpatos do Estado de Guiné-Bissau, no qual Domingo faz parte de lista. Então, e tem indícios fortes que sustentam a teoria de que Domingo Simões Pereira é ladrão. Que é Juvenal não alega ali e seguir tramitações legais para alcançar Domingo Simões Pereira. Sobre DSP e Nariba ou não, e um covarde. DSP é um covarde, para além de um covarde, um suspeito de fraude de Estado na República de Guiné-Bissau. Acabou de esquecer de falar e maior fraude já visto na história da República de Guiné-Bissau. E depois comprova como a seguinte que afirma direito, tendência e repete história como tragédia. Qual dos políticos guinenses que é imune da justiça tanto no PSC e no Madem? Fantástico. Essa é boa pergunta. Políticos imunes de justiça até a os, acha como Carlos Gomes Júnior e Domingos Simões Pereira e Mário Vaz e Brahma Camara e etc, etc. Mas do seu ponto de vista especulativo, ele tem que bailar para a prova de como bens que é ter e bens que está corresponder a ser trabalho e não um bens lícito, roubado para o Estado. É despreparado de Bacaribiai, celebrou uma comissão como a de investigação de patrimônio público e vai olhar como as chefias militares que moram lá, simplesmente ir beber dita e não receber salário e manda comprar fato forado na Portugal e casa 14 se dita na Guiné. Na boa opinião, que melhor forma de Fernando Gomes responder a essa questão. Se boa opinião, que forma proceder documento de captura, respondia forma de proceder documento de captura internacional. Que ele é beabá de direito. Como aqui vou olhar presidente na Bahia. E na divertir, é normal. Presidente é ser humano, tem que baixar e por faz tudo que qualquer um está a fazer. Desde já que diz que se como aí tem uma missão indeclinável de garantir unidade, tranquilidade, paz da República de Guiné-Bissau e que por cedo que criar crise, ou seja, violar a Constituição da República, uma que define dias atrás. Pabia que o guinense está meio frente a um debate misto para promover um debate de juristas. Boa pergunta, é boa questão. Não quero falar para arrogância, não quero falar para ganância, não falar simplesmente para autografar a pessoa. Defini tempo atrás de como na Guiné-Bissau e tem que cultura de pirilampos. Um dia atrás, não ouvi alguém puntando na coisa lá que é pirilampo. Cultura de pirilampo. Para similitude ideológica, frentes de aproximação ideológica.
para mistificação e simplificações grosseiras. Conceito decoreba. O que é que me estou falando? Na escola, na Guiné, é sina gente apenas um corna. Gente um corna. Por exemplo, Faculdade de Direito de Guiné, não tudo, mas não olha, alguns que também na rede social, não é? Gaguejadores, línguas pisadas, não entende? Que a consequência de lei, sentido, alcance, espírito de letra, é que se fixa, se na papia, é que percebe que é com a papia, mas é chamado doutor na rede social, é chamado jurista. É que tem argumento suficiente, tanto moralmente capacitado, é que tem, para de que, e decoreba, e pirilampo. A nós tudo é pirilampo. Mas nós tudo não é obrigado a gravitar em torno apenas de um luz. Não é obrigado a mudar. Se não está muda, não está gravitação não são e pirilampos metido a besta. Baseado nisso, quem que está em corna, que tem capacidade de deslocar e produzir conhecimento científico, como aqui na BIM para debater comigo, a mina exercita como vanguarda de conhecimento científico, economia de conhecimento científico. Não fala de política mundial. Logo, não tira alguém que está cábula, que está em corna, para bem debater comigo, para ir papia que, para responder cal pergunta, para ir papia na cal normativas diretrizes, se quem que passa prazo. Como é que é possível? Ok? Será que se nomeado como Procurador-Geral da República, não conseguir fazer justiça, funciona na Bissau? Procurador que está fazendo justiça, pois funciona. Não. Procurador apenas está constituir arguido de acusação e tem quem está coadjuvado, que seja de polícia judiciária, berra coadjuvadores, que é me fala coadjuva, e quem está ajuda. Procurador-Geral da República, dono de investigação criminal e Procurador-Geral da República. Nas tramitações legais, Polícia Judiciária, em comissão de inquérito destinada à coleta de prova, que está a buscar provas e protocolos, e que tem poder de falar alguém bater certificado de criminal, bater um documento, etc., que tem que poder. Quem está fazendo o Ministério Público. Se assim é cedo, Polícia Judiciária está com a juventude ajuda. Se você investiga um coisa, tem dias que tem que informar do de investigação. Se quer informar o dia que ele se está afastado e está tirá-la. Então, a mim, só falando um dia, se Deus põe para servir o interesse daquele grande nação generoso, um povo humilde, fundador de OCDE fala e tem como objetivo principal de fazer com que o povo de Guiné-Bissau volte a trabalhar, produzir, para gente andar na rua, filho de ninguém cabafado, para não viver de nenhum imposto, para conhecer do que povo que na bata finca de fora, para pedir põe cabeça baixa, para pedir comunidade internacional, para partir em alguma coisa, e na restaurar a autoridade política da República de Guiné-Bissau, e na desenhar nova instituição democrática de República de Guiné-Bissau, e na fazer com que tenha retomada de nossa soberania nacional, respeito e credibilidade de um Estado soberano que vem de uma luta singular. Agora, só falando como um dia, se entende como honra e privilégio de servir o Ministério do Interior, Ministério Público, como um Procurador-Geral da República, primeiro, que é que não pedir carros de trabalho. Para não ter só carros blindados para lá atrás e tem como ficar alguém lá, para ir sair, nem se tiro dado para ir sair. Para cela se está bem construído, para prisão se está muito bem. No objetivo, e alcança filho da República de Guiné-Bissau. Primeiro, tudo terrenos na República de Guiné-Bissau que chefias militares têm e na confiscado patrimônio público da República de Guiné-Bissau de povo, se do no legítimo está chamando povo. Terrenos que chefias militares têm, tudo na confiscado para comprovado de como isso é terreno, quem que vende eles, onde é que dinheiro está, onde é que documentos está. Documentos que filhos de políticos têm, passaporte diplomata, como aqui está metido. Extrato bancário de todo político na República de Guiné-Bissau, o dinheiro que tem lá, não sabe como aqui está entra. O Western Union, onde a gente está mandando o dinheiro, tudo não está canalizado por um sistema. E tem quantia que o povo da República, qualquer deputado de nação política pode mandar.
Empresários, tudo se ações na confiscado. Microempresas, hostelaria que está lá na Guiné-Bissau, tudo na confiscado. Na tudo instituição de Estado, onde que está passa Receita Público, Ministério Público e óleo de cidadão. Qualquer político que não anda na caro, tudo caros que não conduzido na Guiné-Bissau, o Ministério Público, na CIB, calque-se preço, calque-se talão, de onde é que sai? Qualquer deputado de nação na Assembleia Nacional Popular que não usa relógio de tanto $1000 e não conta onde é que comprar e tem recibo de comprovativo. Bona rapada de como é que o Estado está construído. E que é brincadeira de monotema mediático na República de Guiné-Bissau, que a gente entende como nós está perante o Ministério Público. Não. Não. Nós está perante brincadeira de selva. Nós está perante grupo de gente que não defende seu interesse. Esse que a gente se mistura. Trabalho do Ministério Público em manter equilíbrio entre defesa, leis, certifica segurança de cidadãos nacionais. Baseado nisso, documento de captura internacional contra Domingos Simões Pereira é papel de higiene. Simples assim. E nulo, sem efeito. Nem Estado do mundo can reconhecer aquele documento. Sabia de quê? E que seguir diretrizes normativas, que tem formalidade jurídica. E que fundamenta nada. Simplesmente uma perseguição política. Infâmia, difamação, destruir a reputação de cidadão. Ou seja, entre aspas, intimida cidadão para que volta esse país. Tem que arranjar uma outra maneira. Se não fala, não tem que ser homens dignos para não falar a verdade. Não tem que ouça falar a verdade até toda instância. Juvenal e oposição contra a PGC até o último dia de PGC. Isso é simples. Mas a verdade tem que falar. Justiça, em qualquer Estado de Direito, e cabe Estado mostrar provas e onde de culpa para assegurar a ampla defesa judiciária ter imparcial. Prova categórica encontrada acima de qualquer dúvida razoável no último tribunal. Simples. Esse é o princípio de direito beabá, básico. Então, esse princípios, conjunto de princípios legais que nós não temos que defender para ver que nasce liberdade. Neste domingo na cadeia, sou um bandido. Sim, sou um ladrão que me entende como se governo anarquizando no Estado, Mr. Aristides Gomes na cadeia, sim, mas como? Como é que Aristides Gomes na cadeia? Tramitações legais e legítimas. Para mim ensinando, sustenta manga de tempo de como Domingos Simões Pereira, Aristides Gomes e corruptivas que tem que ir para cadeia na República de Guiné-Bissau. Mas sou um profissional de direito que me ensinou como ensino. E claro que tem que seguir pressupostos indicados pela lei. Tramitações legais. Para não buscar prova categórica encontrada acima de qualquer dúvida razoável. Assegurado por lado amplo de defesa. Simples assim. Trânsito no julgado. Presunções de inocência. Não levar no carceral. Não fala para ouvir bandido. Não faça caricatura. Não põe na rua. Para se filho se vir como se papa é bandido. Mas nunca pude perseguir ninguém através de nós. O que é que não pensa, como não tem que fazer. Ponto final. Outra coisa, acho que tem ali uma questão. Jomar primeiro quem que vai prisão, para via de dinheiro que furta. Ok, tudo bem. Jomar vai cadeia, para via ter dinheiro que furta. E assim que está fácil, mas tem que ir nas vias legais e legítimas. Juvenal, será que DSP tem outra nacionalidade e pode ir com justiça guinense? Repara, mesmo que tenha outra nacionalidade, justiça está alcançada por vias legais, mas é documento que o Bacaribe tira a ossa e que tem normativa jurídica, que tem enquadramento jurídico, nenhum país do mundo que não aceita, e quem que não afirmar é um profissional de área, profissional de direito. A mim que fala, nenhum país do mundo, nem Interpol que não acata aqui documento. Não tem ele, baixo canhal não, jubilo tudo, não acaba nada que está lá. E documento contraditório que fundamenta nada absolutamente. Ninguém quer aceitar. É simples assim. Ok? Outra questão. Acho que essa é a última questão, não é? Ok? Deixa eu ouvir mais. Se tem outra questão para responder. Um grande abraço fraternal para meu tio Eduardo Luiz Pereira. Tio Duca, abraço. Gosse. Bacari. Fernando Gomes, que não falei, Cabacari, que não falar. Agora, se mistura nome, e foi um erro fatal.
que crime que o Jomar faz, nunca se viu que crime que o Jomar faz. Agora, minha irmã se acha que não vai para de Chabos e para terminar de comer, que Fernando Gomes faz, está falando no direito um ero astronômico. Um ero astronômico. Um ero astronômico partindo daquele princípio que está falando e um ato impensado do Estado. Ato impensado do Estado. Acabou de esquecer como próprio agente do Estado está desafiado no plenário do Supremo Tribunal. Está desafiado no plenário do Supremo Tribunal para ver que é o princípio de separação de poderes. Será que este mandato de prisão não é para condicionar a volta? Depende, ninguém quer se por ser uma questão de política, para poder intimidar, para caribar, etc. Ele tem um covarde, corrupto, especulador, não entender, que tem cribacitera. E tem cribacitera, e aí fica claro, domingo é corrupto politiqueiro. Sim, esse é facto, esse é notório, ou seja, perceptível ao olho do mundo. Agora, que é que não advogar e tramitações legais para poder pôr carcerado. Para cá amanhã, no Estado, bem corre risco de fazer uma indemnização milionária para pagar um dinheiro no imposto do povo. Acabou de esquecer. Ele e um especulador, mangas de palavras ocos, sem conteúdo prático. Quer dizer, que tem nenhum exemplo prático está capacitado. Mas problema, e está especulando, e tem manga de amigos na comunidade internacional. Amanhã pode processar o Estado Nacional Guinense para denigrir essa imagem, para criar infâmia e ardor dessa imagem e pôr em causa esse bom nome. Logo, o Estado de Guiné que não é pagar, que não é imposto. Esse que o OCDE está ali para defender rápido. Juvenal, será que o Procurador-Geral da República pode reagir nesse momento que o país não vive? Reagir quê? Reagir para fazer quê? Meu irmão Rodrigues, reagir para fazer quê? Justiça, para o procurador tem que seguir, assumir a atribuição dessa competência a cada momento, a cada segundo, a cada hora, a cada semana, a cada mês, cada segundo. Toda hora ele podia atuar, desde já que seguir caminho da lei. Desde já que seguir caminho da lei. Ali eu vou deixar um bloqueio a alguém chamado Aliu Jinfa. Um bloqueio já. E um aborto de natureza chamado Aliu Jinfa. Aborto de natureza, não é? Acha como e acaba a pena ter nele juvenal. Acha de como a justiça de Guiné-Bissau e justiça de face. Justiça na Guiné, só hora que tem que não podia acreditar. Não, DSP e Cadinense e bem não, ok? Que lá já a busca é fundamental. Será que domingo meste riba país? Domingo e covarde. Domingo Simões Pereira é um politiqueiro desonesto, corrupto, covarde. Mas nada. Politiqueiro desonesto, corrupto, covarde. Sabes explicar sobre a aquisição do avião que o senhor presidente comprou e uma especulação intoxicada para a opinião pública de que o presidente da república comprou um avião e uma especulação intoxicada para a opinião pública através de fanáticos, não é? Que me pôs imagem em causa. Dia que o presidente faz aquilo, povo natural na presidência da república. Isto é, se comprar que dinheiro do povo. Se comprar que esse dinheiro, tudo bem. Mas que dinheiro do povo, cana faz 24 horas, nós não natural na presidência da república. Se abobo o lugar de Procurador-Geral da República cedo processamento DSP. Se a minha era Procurador-Geral da República, DSP que saiba na Guiné, Ruth Monteiro, que saiba de Guiné. Geraldo Martins, que estava na Assembleia Nacional Popular, ou Justiça Bimbi Largueles. Simples assim. Geraldo Martins, Obido Bajá. Homem lá, Califa, como e Obido Bajá. Jomaf, Obido Bajá sobre questão de que dinheiro entre ele que Basiru já. Brahma Camara Obido Bajá sobre Fumpi. Coisa sobre Obido Bajá. Obido Bajá é agentes sobre morto de Nino Veira, chefe de Estado-Maior, Belder, Província, Basiru, etc. Manga de outros gentes. Ou, e vai encravado lá na Justiça. Mas no Ministério Público nada cana ficar lá. Tudo na tramitar. Tudo na tramitar. Juvenaldo, papia de Justiça. Cano chama aqueles
Mas espera, etc. Ok. Ok, meus irmãos. E foi grande prazer, e foi um prazer imenso. Um abraço para a Mana Lulu, a partir de Bilbao. Abraço, Nelo. Abraço, fundador de OCDE, Ngoyona Jimpinimba. Abo e ativista ou defensor de atual presidente da República. Boa pergunta. A minha ativista de causa política permanente, sem afiliação de qualquer partido, sem afiliação partidária, que está a oferecer minha análise jurídico de qualquer canto sobre humanidade, sobre o que é rodeano, cultura geral, etc., por aí fora, educação social, geografia, astrofísico, etc., por aí fora, que forte, coisa, como é chamado, vocação na campo intelectual, tem forte habilidade vocacional na campo intelectual, então oferece qualquer tipo de análise, sem qualquer filiação. Mas a mim, um democrata, comprova como defende poder que o povo constitui, de qualquer forma, de qualquer meio. Simples enquanto a isso. Simples enquanto a isso. E na defende verdade onde é que está, meu irmão. Na defender verdade, onde é que está? Se o presidente está na verdade, obviamente que não defender. Se está na mentira, simplesmente não fazer críticas. Ok? Meu irmão, acha que pode ficar satisfeito com a resposta? O Procurador-Geral da República pode fazer algum gentes que ocorre de Guiné-Bissau, alguns traz de volta à justiça? Claro, por que não? E para mim, procurador incompetente, um estelionato de cargo público, um responsável, por isso que não pode fazer nada até aos João Bernardo não vai todo dia para a Assembleia Nacional Popular e na papia que aqui me estila, procurador que podia ouvir. Está lá e anda lá. Carlos Gomes Júnior, ninguém quer chamar para poder ouvir sobre esse governo que lidera o país e acontecer assassinas no país, genocídio, estrangulamento, etc. Gente cortejado, gente enterrado vivo, crimes que acabam de prescrever, crimes de grandes proporções inimagináveis, grandes autores de cena política, antigos combatentes, assassinado, ninguém cabe até uma boa explanação como Juvinaldo. Abraço, por favor, Juvinaldo, dá opinião sobre esse, sobre Carlos. Ok, meus irmãos. Tchau, tchau. Para tudo, boss. Grande abraço. Quem que papia que boss e militante e simpatizante de organização cívica de democracia que fala instrução e chave de liberdade. Tchau, tchau.